Milionário doente. Implora para sua empregada virgem passar uma noite com ele, porque talvez seja sua última chance de sentir amor verdadeiro. O que será que ela respondeu? Comente de onde você está assistindo e se inscreva para não perder o final dessa história. O céu cinzento de São Paulo refletia perfeitamente o humor de Marina Santos naquela manhã de março. Ela segurava com firmeza a alça de sua bolsa preta enquanto observava a imponente mansão de 3 andares no coração de Higienópolis. O portão de ferro forjado e os jardins bem cuidados contrastavam drasticamente com o pequeno apartamento de 2 cômodos onde crescera na Vila Madalena. "Você consegue, Marina", murmurou para si mesma, ajeitando o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para aquele dia. Aos 25 anos, recém-formada em enfermagem pela Universidade São Judas, ela sabia que aquela oportunidade poderia mudar sua vida financeira para sempre. A campainha ecoou pelo jardim quando ela pressionou o botão. Uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, atendeu o interfone. "Bom dia, eu sou Marina Santos. Tenho uma entrevista marcada com o Dr. Mendes às 9 horas. "Pois não, entre. Eu sou Dona Conceição, a governanta. O doutor está esperando no escritório." Marina caminhou pelo corredor de mármore, observando as obras de arte nas paredes e os lustres de cristal que pendiam do teto alto. O som de seus passos ecoava no silêncio da casa, criando uma atmosfera solene que a deixava ainda mais nervosa. O escritório ficava no final do corredor. Dona Conceição bateu levemente na porta de madeira escura antes de abri-la. "Doutor Eduardo, a senhorita Marina chegou." Eduardo Mendes estava sentado atrás de uma mesa imponente, mas Marina notou imediatamente que algo não estava certo. Apesar do terno impecável e da postura ereta, havia uma palidez em seu rosto que não conseguia esconder. Seus olhos castanhos, embora penetrantes, revelavam uma fadiga profunda. "Senhorita Santos, por favor, sente-se", disse ele, gesticulando para a cadeira à sua frente. Sua voz era grave, mas Marina detectou uma leve falta de ar ao final da frase. "Obrigada pela oportunidade, Dr. Mendes. Li sobre sua empresa nos jornais. A Mendes Incorporadora tem uma reputação impressionante no mercado imobiliário." Eduardo sorriu pela primeira vez desde que ela entrara. "Vejo que fez sua lição de casa. Isso é bom. Preciso de alguém que seja diligente e atenta aos detalhes." "Posso perguntar sobre suas necessidades específicas de cuidados?" Marina perguntou, notando como ele se apoiava discretamente na mesa. "Tenho uma cardiomiopatia dilatada", respondeu ele diretamente. "Meu coração está falhando e preciso de um transplante. Enquanto isso, preciso de alguém que monitore minha medicação, acompanhe meus sinais vitais e, bem, que me ajude a manter alguma qualidade de vida." A honestidade crua de Eduardo tocou Marina. Ela havia esperado encontrar um patrão arrogante, mas diante dela estava um homem vulnerável enfrentando sua própria mortalidade. "Entendo perfeitamente. Trabalhei em UTI cardiológica durante meu estágio. Estou familiarizada com esse tipo de condição. Há uma coisa que preciso deixar clara", Eduardo continuou, seus olhos fixos nos dela. "Não aceito pena. Não quero ser tratado como inválido. Preciso de cuidados médicos, não de babá." Marina assentiu, respeitando sua necessidade de manter a dignidade. "Minha função é garantir que você tenha o suporte necessário para viver da melhor forma possível. Nada mais, nada menos." Eduardo estudou seu rosto por alguns momentos, como se estivesse avaliando sua sinceridade. "Você pode começar segunda-feira. Dona Conceição explicará a rotina da casa e seus horários." Quando Marina se levantou para sair, Eduardo acrescentou: "Senhorita Santos, obrigado por não me olhar como se eu fosse um homem morto." Ela se virou na porta, encontrando seus olhos mais uma vez. "Porque você não é Dr. Mendes. Você é um homem que está lutando e isso merece respeito." Na segunda-feira seguinte, Marina chegou à mansão às 7 da manhã, carregando uma mala com seus uniformes e equipamentos básicos de enfermagem. O ar matinal estava fresco, e ela conseguia ouvir o trânsito da cidade, começando a se intensificar nas ruas ao redor. Dona Conceição a recebeu com um sorriso caloroso. "Venha, querida. Vou mostrar seu quarto e explicar como funciona a rotina aqui." O quarto destinado a Marina ficava no 2º andar, próximo ao quarto principal de Eduardo. Era simples, mas confortável,
com uma cama de solteiro, uma escrivaninha pequena e uma janela que dava para o jardim dos fundos. O doutor acorda às 6h30, explicou Dona Conceição enquanto caminhavam pelos corredores. Ele toma o café da manhã às 7h15. Você deve verificar sua pressão arterial e frequência cardíaca antes e depois das refeições. Marina anotava tudo em um caderno pequeno. Ele pratica algum exercício? Caminhadas leves no jardim quando se sente bem, mas tem dias que mal consegue sair da cama. A expressão de Dona Conceição se entristeceu. Ele não era assim, sabe? Antes do diagnóstico, trabalhava 16 horas por dia. Agora ele está aprendendo a viver de forma diferente. Marina completou gentilmente. É um processo difícil para qualquer pessoa. Às 7h15 em ponto, Marina bateu na porta do quarto de Eduardo. Dr. Mendes, posso entrar? Entre. Eduardo estava sentado na beira da cama, vestindo um roupão azul marinho. Seus cabelos grisalhos estavam desarrumados, e Marina notou que ele respirava com mais dificuldade do que na sexta-feira. Bom dia. Como passou a noite? Acordei algumas vezes. Falta de ar, respondeu ele, permitindo que ela verificasse sua pressão arterial. 140/90. Um pouco alta. Vamos monitorar durante o dia. Marina anotou os valores em sua prancheta. Tomou a medicação matinal? Ainda não. Às vezes, esqueço a ordem dos remédios. Marina organizou os medicamentos em um porta-comprimidos semanal, explicando para que servia cada um. O importante é manter a regularidade. Seu coração precisa dessa consistência. Durante o café da manhã, Eduardo se mostrou mais conversativo. Você tem família em São Paulo? Minha mãe mora na Vila Madalena. Ela é professora de escola pública. Cresci só com ela. Marina serviu o suco de laranja natural que Dona Conceição havia preparado. E o senhor tem filhos? Não. Nunca tive tempo para constituir família. Agora percebo que talvez tenha sido um erro. Eduardo olhou pela janela do café da manhã, observando os pássaros no jardim. Você tem namorado? A pergunta a pegou desprevenida. Não tenho tempo para relacionamentos. Estou focada na carreira. Cuidado para não cometer o mesmo erro que eu, disse ele com um sorriso melancólico. Após o café, Marina acompanhou Eduardo em sua caminhada matinal pelo jardim. Ele caminhava devagar, parando ocasionalmente para respirar, mas mantinha a postura ereta e determinada. Este jardim é lindo, comentou Marina, observando as roseiras e as árvores frutíferas. Foi minha mãe quem plantou a maioria dessas flores. Ela dizia que um jardim bem cuidado reflete a alma de quem o cultiva. Eduardo parou próximo a uma roseira branca. Depois que ela morreu, contratei um jardineiro. Mas não é a mesma coisa. Talvez você possa voltar a cuidar de algumas plantas. Pode ser terapêutico. Eduardo a olhou com curiosidade. Você acha que ainda tenho tempo para isso? Dr. Mendes, enquanto estivermos aqui, temos tempo para tudo que realmente importa. Naquele momento, Marina percebeu que sua função ali ia além dos cuidados médicos. Eduardo precisava redescobrir o que significava viver, não apenas sobreviver. 2 semanas haviam se passado desde que Marina começara a trabalhar na mansão, e uma rotina confortável se estabelecera entre eles. Eduardo mostrava sinais de melhora, não apenas fisicamente, mas em seu humor geral. Marina notava como ele sorria mais frequentemente e como suas caminhadas pelo jardim se tornavam mais longas a cada dia. Naquela quinta-feira chuvosa, Eduardo teve uma crise durante a madrugada. Marina acordou com o som da campainha de emergência que havia instalado no quarto dele. Às 3 da manhã, encontrou-o sentado na poltrona ao lado da cama, respirando com extrema dificuldade. Não consigo respirar direito, ele murmurou entre respirações curtas. Marina agiu rapidamente, verificando seus sinais vitais e administrando a medicação de emergência prescrita pelo cardiologista. Vou ligar para o Dr. Carvalho, disse ela, já discando o número do médico. Não, Eduardo segurou seu braço gentilmente. Já sei o que ele vai dizer. Preciso ir para o hospital fazer mais exames. Então vamos. Não podemos arriscar. Eduardo a olhou com uma expressão que misturava gratidão e vulnerabilidade. Você não precisa vir comigo. Dona Conceição pode chamar um táxi. Dr. Mendes, eu não vou deixá-lo ir sozinho para o hospital às 3 da manhã. Marina já estava pegando sua bolsa de equipamentos.
Essa é literalmente minha função aqui. Durante a viagem de ambulância, Marina segurou a mão de Eduardo quando uma nova onda de dor no peito o atingiu. Respire devagar comigo. Inspira. Expira. Assim mesmo. Marina, ele sussurrou, sua voz mais fraca que o normal. Se algo acontecer comigo... Nada vai acontecer, ela interrompeu firmemente. Você é mais forte do que imagina. No hospital, Marina permaneceu ao lado de Eduardo durante todos os exames. Os médicos confirmaram que havia sido um episódio de insuficiência cardíaca aguda, mas estabilizaram seu quadro com medicação intravenosa. Você ficou aqui a noite toda, Eduardo observou quando acordou no dia seguinte, encontrando Marina dormindo na cadeira ao lado de sua cama. Onde mais eu estaria? Ela respondeu, despertando e imediatamente verificando seus sinais vitais. Você tem sua própria vida, Marina. Não precisa dedicar cada minuto a cuidar de mim. Marina parou o que estava fazendo e o encarou diretamente. Dr. Mendes, posso ser franca com o senhor? Sempre. Eu escolhi esta profissão porque acredito que cuidar de pessoas é um dos atos mais nobres que existem. Não é apenas um trabalho para mim. É minha vocação. Ela ajustou o travesseiro dele. E além disso, você se tornou mais do que apenas meu paciente. Você se tornou meu amigo. Eduardo sentiu algo se mover em seu peito, e não era sua condição cardíaca. Obrigado, Marina, por tudo. Após o susto no hospital, Eduardo passou a valorizar ainda mais os momentos simples do dia a dia. Marina notou como ele prestava mais atenção às suas conversas durante as refeições, e como se interessava genuinamente por sua vida pessoal. Conte-me sobre sua infância, pediu ele durante um almoço de domingo ensolarado no terraço da mansão. Marina sorriu enquanto cortava os legumes em seu prato. Não foi fácil. Minha mãe trabalhava 2 empregos para me dar educação. Eu estudava de manhã e ajudava ela à tarde, fazendo faxina em escritórios. Isso explica sua ética de trabalho impressionante. Ela sempre dizia que a educação era a única herança que poderia me deixar. Quando passei no vestibular para a enfermagem, ela chorou de alegria. Marina olhou para o jardim, perdida em memórias. Ela queria tanto vir conhecer esta casa quando contei sobre o trabalho. Por que não a convida para almoçar conosco no próximo domingo? Marina o olhou surpresa. Sério, ela ficaria muito nervosa. Nunca esteve numa casa como esta. Marina, qualquer pessoa que criou uma filha como você é bem-vinda na minha casa. No domingo seguinte, Dona Rosa Santos chegou à mansão vestindo seu melhor conjunto. Um vestido azul marinho que havia comprado para a formatura de Marina. Ela estava visivelmente nervosa, ajeitando a bolsa constantemente. Mãe, relaxe, o Dr. Mendes é muito gentil. Marina tranquilizou-a enquanto a conduzia pela casa. Eduardo as recebeu na sala de estar, usando um suéter casual que o fazia parecer mais jovem e acessível. Dona Rosa, é um prazer conhecê-la. Marina fala muito da senhora. O prazer é meu, doutor. Obrigada por cuidar tão bem da minha filha. Durante o almoço, Eduardo se mostrou genuinamente interessado na história de Dona Rosa. Ela contou sobre seus anos como professora, sobre as dificuldades de criar Marina sozinha e sobre sua paixão pela educação. A senhora deve estar muito orgulhosa de Marina, comentou Eduardo. Ela é uma profissional excepcional. Ela sempre foi especial, Dona Rosa respondeu, olhando carinhosamente para a filha. Mesmo criança, cuidava dos vizinhos quando ficavam doentes. Dizia que queria ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Marina corou ligeiramente. Mãe, você não precisa contar essas histórias. Ao contrário, Eduardo sorriu. Quero ouvir tudo. Após o almoço, Marina levou a mãe para conhecer o jardim. Eduardo as observava da janela, notando como Marina ficava mais relaxada e jovem na presença da mãe. Ela é uma menina especial, não é? Dona Conceição apareceu ao lado de Eduardo. Sim, ela é. Eduardo continuou observando as 2 mulheres rindo entre as flores. Dona Conceição, posso perguntar algo? Claro, doutor. Você acha que é possível para alguém como eu, para alguém na minha situação, encontrar amor verdadeiro? Dona Conceição, que trabalhava para a família Mendes há mais de 20 anos, sorriu com sabedoria. Doutor, o amor não tem idade nem condição. Ele simplesmente acontece quando encontramos a pessoa certa. Mas Marina é muito jovem. Ela tem a vida toda pela frente. E talvez você seja exatamente o que ela precisa
para descobrir o que realmente quer desta vida. Dona Conceição colocou a mão no ombro de Eduardo. Às vezes, o amor chega quando mais precisamos dele, não quando esperamos por ele. Naquela noite, depois que Dona Rosa foi embora, Marina encontrou Eduardo lendo no escritório. Obrigada por hoje, ela disse, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Minha mãe ficou encantada com o senhor. Ela é uma mulher admirável. Agora entendo de onde vem sua força. Dr. Mendes, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor já foi apaixonado? Eduardo fechou o livro lentamente, considerando a pergunta. Pensei que sim, algumas vezes, mas agora percebo que confundia conveniência com amor ou atração com conexão real. E agora? Sente falta de ter alguém especial? Eduardo a olhou nos olhos e Marina sentiu algo diferente naquele olhar. Recentemente, tenho pensado que talvez nunca seja tarde demais para descobrir o que é amor de verdade. O mês de maio trouxe uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica entre Marina e Eduardo. Ela começou a notar pequenos gestos que antes passavam despercebidos, como ele guardava as flores que ela admirava no jardim para colocar em seu quarto, como sempre perguntava sobre seus sonhos e planos, e como seus olhos se iluminavam quando ela entrava no cômodo. Marina, por sua vez, se pegava dedicando mais tempo aos cuidados com a aparência quando ia trabalhar. Escolhia os uniformes que mais a favoreciam e começou a usar um perfume sutil que havia ganhado de presente de aniversário. Você está diferente, observou sua mãe durante uma de suas visitas dominicais, que haviam se tornado uma tradição na mansão. Diferente como? Marina perguntou, ajudando a mãe a escolher rosas para levar para casa. Mais radiante. Seus olhos brilham de um jeito que nunca vi antes. Marina sentiu as bochechas corarem. Não sei do que está falando, mãe. Marina Santos, eu sou sua mãe. Conheço você desde que nasceu. Dona Rosa segurou as mãos da filha. Você está se apaixonando por ele, não está? Mãe, isso é loucura. Ele é meu patrão e eu sou apenas sua enfermeira. Filha, o amor não entende de posições sociais ou idades, mas preciso te alertar para uma coisa importante. Marina sentiu um aperto no peito. O quê? Ele está doente, Marina, muito doente. Você tem certeza de que está preparada para lidar com isso? Mãe, eu escolhi cuidar de pessoas. Sei exatamente qual é a condição dele. Cuidar profissionalmente é diferente de se envolver emocionalmente. Se você se apaixonar por ele e, se ele não conseguir o transplante... Marina afastou as mãos da mãe, sentindo lágrimas formarem em seus olhos. Prefiro viver um amor verdadeiro por pouco tempo do que passar a vida inteira sem conhecê-lo. Naquela mesma tarde, Eduardo a encontrou chorando no jardim, sentada no banco próximo à roseira branca. Marina, o que aconteceu? Ele se sentou ao lado dela, preocupado. Nada importante, apenas um momento de sensibilidade. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Marina o olhou através das lágrimas. Dr. Mendes, posso fazer uma pergunta muito pessoal? Sempre. O senhor tem medo de morrer? Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, observando as nuvens se movendo no céu. Tinha muito medo antes. Medo de partir sem ter realmente vivido. Mas recentemente esse medo diminuiu consideravelmente. Por quê? Porque conheci alguém que me mostrou que é possível viver uma vida inteira em momentos pequenos e preciosos. Ele se virou para ela. Marina, estes últimos meses têm sido os mais significativos da minha vida. Para mim também, ela sussurrou. Eduardo estendeu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Você trouxe luz para uma casa que estava mergulhada na escuridão. Eduardo, foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome, sem formalidades. Sim? Eu preciso te contar algo. Antes que ela pudesse continuar, o celular de Eduardo tocou. Era o Dr. Carvalho, o cardiologista. Eduardo, preciso que venha ao hospital imediatamente. Temos novidades sobre o transplante. O trajeto até o hospital foi percorrido em silêncio tenso. Marina segurava a mão de Eduardo no banco traseiro do carro, ambos perdidos em seus próprios pensamentos e medos. O que Marina havia começado a confessar ficou suspenso no ar entre eles. Dr. Carvalho os recebeu em seu consultório com uma expressão que misturava seriedade e esperança. Eduardo, temos um possível doador compatível. É um jovem de 28 anos, vítima de um acidente de trânsito em estado de morte cerebral.
A família concordou com a doação. Eduardo apertou a mão de Marina inconscientemente. Quando? As próximas 24 horas serão decisivas. Precisamos fazer uma bateria de exames para confirmar a compatibilidade total e preparar você para a cirurgia. Doutor, quais são as chances? Marina perguntou, sua voz profissional mascarando a ansiedade pessoal. Em casos como o de Eduardo, com um doador jovem e saudável, as chances de sucesso são de aproximadamente 85%. Mas é uma cirurgia complexa, que pode durar até 12 horas. Eduardo se virou para Marina. Preciso te pedir algo, qualquer coisa. Se algo der errado durante a cirurgia, quero que você saiba que estes meses ao seu lado foram os mais felizes da minha vida. Não fale assim. Marina segurou suas mãos com mais força. Você vai ficar bem. Nós vamos superar isso juntos. Marina, o que você ia me dizer no jardim? Ela olhou nos olhos dele, vendo toda a vulnerabilidade e esperança que ele tentava esconder. Que eu me apaixonei por você. Completamente, irremediavelmente apaixonada. Eduardo sorriu através das lágrimas que começaram a formar em seus olhos. Eu também me apaixonei por você, Marina. Achei que nunca mais sentiria isso na vida. Dr. Carvalho discretamente saiu do consultório, dando-lhes privacidade. Eduardo, quando você sair dessa cirurgia, quero que saiba que não importa o que aconteça. Eu estarei aqui, não como sua enfermeira, mas como a mulher que te ama. E eu quero ter a chance de te amar da forma que você merece. Quero te dar uma vida feliz, Marina. Você já me deu a vida mais feliz possível. Você me ensinou que o amor não é sobre tempo, é sobre intensidade. Eles se beijaram ali mesmo no consultório. Um beijo cheio de promessas e esperança, sabendo que as próximas horas definiriam o futuro de ambos. Naquela noite, Marina dormiu no hospital, na cadeira ao lado da cama de Eduardo. Ele havia insistido para que ela fosse para casa descansar, mas ela não conseguia se afastar dele. Marina, ele chamou baixinho no meio da madrugada. Estou aqui. Obrigado por me ensinar a viver novamente. Obrigado por me ensinar o que é amor verdadeiro. Eduardo adormeceu segurando a mão dela, e Marina passou a noite velando seu sono, sussurrando orações e promessas para o futuro que esperava construir ao lado dele. Na manhã seguinte, Dr. Carvalho chegou com a confirmação. A compatibilidade era perfeita. A cirurgia seria realizada naquele mesmo dia. Está pronto? Marina perguntou, ajudando Eduardo a se preparar. Estou pronto para lutar pela nossa chance de sermos felizes juntos. Quando levaram Eduardo para o centro cirúrgico, Marina ficou na sala de espera, onde logo chegaram Dona Rosa e Dona Conceição para fazer-lhe companhia. Ele vai ficar bem, minha filha. Dona Rosa a consolou. Vocês dois têm uma história linda pela frente. Marina olhou através da janela da sala de espera, vendo o sol nascer sobre São Paulo. Eu acredito nisso, mãe. Eu preciso acreditar. A cirurgia começou às 8 da manhã e Marina iniciou a mais longa espera de sua vida. A sala de espera do hospital se tornou um refúgio temporário onde ela, Dona Rosa e Dona Conceição se revezavam entre orações silenciosas e conversas que tentavam disfarçar a ansiedade. Dr. Carvalho disse que pode durar até 12 horas. Marina repetiu pela 10ª vez, mais para si mesma do que para as outras. São apenas 12 horas. Ele é forte. Ele vai conseguir. Dona Conceição, que havia cuidado de Eduardo desde que ele era adolescente, segurava um rosário entre as mãos. Eu vi aquele menino crescer, Marina. Ele sempre foi um lutador. Quando perdeu os pais aos 22 anos, todos acharam que ele não conseguiria tocar os negócios da família sozinho. Mas ele provou que estavam errados. Conte-me mais sobre ele. Marina pediu, precisando ouvir histórias que reforçassem sua fé na força de Eduardo. Ele costumava passar horas no jardim com a mãe, aprendendo o nome de cada flor. Quando ela morreu, ele parou de cuidar das plantas. Disse que doía demais. Mas desde que você chegou, ele voltou a regar as roseiras. Dona Conceição sorriu através das lágrimas. Você o trouxe de volta à vida antes mesmo desta cirurgia. Às 2 da tarde, doutor Carvalho apareceu na sala de espera. Marina se levantou imediatamente, tentando ler sua expressão. Como ele está? A cirurgia está progredindo bem. Conseguimos remover o coração danificado e estamos implantando o novo. Esta é a parte mais delicada do procedimento. Quanto tempo ainda?
Mais 4 ou 5 horas. O corpo precisa aceitar o novo órgão, e então teremos que monitorar todas as funções vitais. Marina assentiu, tentando manter a calma profissional que sua formação lhe ensinara. Obrigada por nos manter informadas. Quando o médico saiu, Marina desabou na cadeira. 5 horas, ainda 5 horas. Dona Rosa segurou a mão da filha. Marina, preciso te fazer uma pergunta difícil. Qual? Se Eduardo não conseguir, se algo der errado, você vai conseguir seguir em frente? Marina olhou para a mãe, sentindo o peso da pergunta. Mãe, algumas pessoas passam a vida inteira procurando um amor verdadeiro e nunca encontram. Eu tive a sorte de encontrar o meu. Se eu perder Eduardo hoje, vou carregar essa dor para sempre, mas também vou carregar a certeza de que conheci o amor mais puro e verdadeiro que existe. Você tem certeza de que é isso que quer? Tenho certeza absoluta. Prefiro sofrer por ter amado Eduardo do que nunca ter conhecido esse sentimento. Às 7 da noite, Dr. Carvalho apareceu novamente, desta vez com um sorriso cansado no rosto. A cirurgia foi um sucesso. O novo coração está funcionando perfeitamente. Eduardo está na UTI, ainda sob efeito da anestesia, mas todos os sinais vitais estão estáveis. Marina começou a chorar, uma mistura de alívio e alegria que ela não conseguia controlar. Posso vê-lo daqui a 2 horas quando ele estiver mais estável. Mas Marina, preciso te avisar. A recuperação será longa. Nas próximas semanas, ele vai precisar de muito cuidado e paciência. Eu estarei aqui, não importa quanto tempo seja necessário. Eduardo acordou 3 dias depois da cirurgia, com Marina dormindo na cadeira ao lado de sua cama na UTI. Ela havia se recusado a sair do hospital, mesmo sabendo que só poderia visitá-lo algumas horas por dia. Marina, ele sussurrou, sua voz rouca pelos tubos que haviam estado em sua garganta. Ela acordou imediatamente, como se seus instintos de enfermeira estivessem sempre alerta. Eduardo, você está acordado! Lágrimas de alegria corriam pelo seu rosto. Consegui? Ele perguntou, ainda confuso pela medicação. Sim, meu amor, você conseguiu. Você tem um coração novo e forte. Eduardo tentou sorrir, mas ainda estava muito fraco. Sinto como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Marina riu através das lágrimas. É normal. Seu corpo passou por uma cirurgia de 11 horas, mas Dr. Carvalho disse que você está se recuperando melhor do que esperado. Você ficou aqui o tempo todo? Onde mais eu estaria? Prometi que estaria aqui quando você acordasse. Eduardo tentou levantar a mão para tocar o rosto dela, mas ainda estava muito fraco. Marina entendeu o gesto e segurou sua mão, colocando-a contra sua bochecha. Eu te amo, Marina. Agora tenho a chance de te amar por muito tempo. Eu também te amo. E vamos ter muitos anos pela frente para construir nossa história. A recuperação de Eduardo foi gradual, mas consistente. Marina se tornou sua enfermeira particular também no hospital, trabalhando em turnos junto com a equipe médica. Ela acompanhava cada exercício de fisioterapia, cada refeição, cada pequeno progresso. Você não precisa ficar aqui 24 horas por dia. Eduardo dizia sempre que ela aparecia no seu quarto. Preciso sim. Você é meu paciente mais importante. Eu sou mais do que seu paciente. Sim, você é o homem que eu amo. E é exatamente por isso que não vou sair do seu lado. 2 semanas depois da cirurgia, Eduardo finalmente recebeu alta. O retorno à mansão foi emocionante. Dona Conceição havia decorado a casa com flores do jardim e até mesmo preparou o prato favorito de Eduardo, que ele não comia há meses devido à dieta restritiva. Bem-vindo de volta à casa, Marina disse, ajudando-o a se acomodar na sala de estar. Nossa casa, Eduardo corrigiu, puxando-a para sentar ao lado dele no sofá. Nossa casa? Marina, estes últimos meses me ensinaram que uma casa só se torna um lar quando compartilhamos com alguém que amamos. Você quer tornar esta casa oficialmente nossa? Marina sentiu o coração disparar. Eduardo, você está me pedindo para... Estou pedindo para você se casar comigo. Sei que pode parecer precipitado, mas quando você quase perde tudo, aprende a valorizar o que realmente importa. Sim, ela respondeu sem hesitar. Sim, eu quero me casar com você. Eduardo sorriu, e Marina notou como seu sorriso estava mais brilhante, mais vivo do que nunca. Você acabou de me dar uma segunda chance de viver, Marina. Literalmente.
Nós nos demos uma segunda chance, Eduardo, porque agora somos uma família. Eles se beijaram sabendo que aquele era apenas o começo de uma nova vida juntos. Uma vida que quase não foi possível, mas que agora se estendia promissoramente à frente deles. 6 meses após o transplante, Eduardo estava completamente recuperado e mais ativo do que havia sido em anos. A mudança em sua personalidade era notável. Ele sorria constantemente, havia voltado a cuidar pessoalmente do jardim e até mesmo retomara algumas atividades na empresa, embora em um ritmo muito mais equilibrado. O pedido de casamento havia sido seguido por meses de planejamento. Marina insistira em uma cerimônia simples, mas Eduardo queria celebrar dignamente o amor que os havia salvado mutuamente. Não precisa ser nada extravagante, Marina repetia sempre que ele mostrava suas ideias para o casamento. Marina, você me deu uma vida nova. Quero que nosso casamento seja uma celebração dessa nova vida. Eles decidiram realizar a cerimônia no jardim da mansão, entre as roseiras que Eduardo havia replantado com suas próprias mãos durante a recuperação. O local tinha um significado especial. Foi ali que confessaram seus sentimentos e ali que Eduardo redescobriu sua paixão pela vida. Na semana anterior ao casamento, Marina encontrou Eduardo no escritório, trabalhando em alguns papéis legais. "O que você está fazendo?" ela perguntou curiosa. "Organizando alguns documentos importantes." Eduardo fechou a pasta e a olhou seriamente. "Marina, preciso conversar com você sobre algo." "Você está me assustando." "É algo sobre sua saúde?" "Não, nada disso. Estou perfeitamente bem. É sobre o nosso futuro financeiro." Eduardo explicou que havia decidido transferir metade de seus bens para o nome dela após o casamento. "Quero que você tenha segurança, independente do que aconteça." "Eduardo, eu não me casei com você por dinheiro. Nem vou me casar por isso. Eu sei disso. Justamente por isso quero fazer essa transferência. Você me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E é exatamente por isso que quero dividir tudo com você." Marina se sentou em sua cadeira favorita no escritório. "Você tem certeza disso?" "Absoluta. Além disso, tenho outros planos para nós." "Que planos?" Eduardo sorriu misteriosamente. "Você vai descobrir depois do casamento." No dia do casamento, o jardim estava transformado. Eduardo havia contratado um florista que criou arranjos usando apenas as flores do próprio jardim: rosas brancas, hortênsias azuis e jasmins perfumados. Cadeiras brancas foram dispostas em semicírculo ao redor de um pequeno altar improvisado, sob a árvore centenária que dominava o centro do jardim. Marina havia escolhido um vestido simples, mas elegante, um modelo de crepe branco com mangas longas e uma cauda discreta. Dona Rosa chorava de emoção enquanto ajudava a filha com os últimos detalhes. "Você está linda, minha filha," ela dizia, ajeitando o véu simples de tule. "Estou nervosa, mãe." "É normal. Mas olha nos meus olhos. Você está fazendo a escolha certa. Eduardo te ama de verdade e vocês se completam." Os convidados eram poucos, mas significativos. Dona Rosa, Dona Conceição, Dr. Carvalho e sua esposa, alguns colegas próximos de Eduardo da empresa e 2 amigas de faculdade de Marina. A intimidade da cerimônia tornava tudo mais especial. Quando Marina apareceu no jardim, Eduardo sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Ela caminhava lentamente pelo corredor improvisado entre as cadeiras, carregando um buquê simples de rosas brancas do jardim. "Você está deslumbrante," ele sussurrou quando ela chegou ao altar. "Você também está muito bonito," ela respondeu, notando como o terno azul marinho realçava seus olhos, e como sua pele tinha um brilho saudável que não existia meses atrás. O celebrante, um padre amigo da família, conduziu uma cerimônia tocante e pessoal. Quando chegou o momento dos votos, Eduardo segurou as mãos de Marina e falou com o coração: "Marina, você chegou na minha vida quando eu havia desistido de viver. Você me ensinou que o amor não é sobre ter tempo, é sobre fazer cada momento valer a pena. Prometo te amar, te respeitar e te fazer feliz todos os dias que me restam nesta vida nova que você me deu." Marina, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: "Eduardo, você me ensinou que o verdadeiro amor é aquele que nos torna pessoas melhores. Prometo te amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e fazer desta nossa casa um lar cheio de amor e risadas."
Quando foram declarados marido e mulher, o beijo foi celebrado com aplausos calorosos dos poucos, mas queridos convidados. 2 anos após o casamento, Eduardo e Marina haviam se estabelecido em uma rotina feliz e equilibrada. Eduardo havia gradualmente delegado mais responsabilidades na empresa para se dedicar a projetos que realmente o apaixonavam, incluindo uma fundação de apoio a famílias de pacientes cardíacos que eles criaram juntos. Marina continuava trabalhando como enfermeira, mas agora em regime de meio período no hospital, onde Eduardo havia feito o transplante. Nas outras metades de seus dias, ela ajudava a coordenar os programas da fundação e cuidava da casa que agora era verdadeiramente deles. "Tenho uma surpresa para você", Eduardo anunciou numa manhã de sábado, encontrando Marina regando as roseiras no jardim. "Que tipo de surpresa?" ela perguntou, notando o brilho especial em seus olhos. "Do tipo que vai mudar nossas vidas para sempre." Eduardo a conduziu até o escritório, onde havia um envelope grande sobre a mesa. "Abra", ele disse, mal contendo a animação. Marina abriu o envelope e encontrou plantas arquitetônicas e fotografias de um terreno. "O que é isso?" "É o terreno onde vamos construir a primeira casa de apoio Marina Santos para famílias de pacientes cardíacos." Marina olhou as plantas com mais atenção. O projeto mostrava uma casa grande, acolhedora, com quartos para familiares que vinham de outras cidades para acompanhar parentes em tratamento, uma cozinha comunitária, salas de estar e até mesmo um pequeno jardim terapêutico. "Eduardo, isso é incrível." "Mas por que meu nome?" "Porque foi você quem me ensinou a importância de ter alguém ao lado durante os momentos mais difíceis. Quantas famílias passam pelo que nós passamos sem ter onde ficar, sem apoio?" Marina começou a chorar, emocionada com a generosidade e thoughtfulness do projeto. "Isso vai ajudar tantas pessoas. E não para por aí. Quero que você coordene o projeto. Você tem a experiência médica e a sensibilidade humana necessárias. Mas isso é um projeto enorme. Vai exigir muito tempo e dedicação." Eduardo segurou suas mãos. "Marina, tenho saúde, tenho amor, tenho recursos. Quero usar tudo isso para fazer a diferença. E quero fazer isso ao seu lado." "Aceito", ela disse sem hesitar, "mas com uma condição." "Qual?" "Quero que seja a Casa de Apoio Eduardo e Marina Mendes, porque este projeto representa tudo que construímos juntos." Eduardo a beijou, sentindo-se mais realizado do que jamais imaginara ser possível. "Você continua me surpreendendo todos os dias." 6 meses depois, a construção da casa de apoio estava quase concluída. Marina e Eduardo visitavam a obra semanalmente, acompanhando cada detalhe e planejando como seria o funcionamento. "Sabe o que mais me emociona neste projeto?" Marina comentou, observando os quartos sendo finalizados. "O quê?" "Imaginar quantas histórias de amor como a nossa vão acontecer aqui. Quantas pessoas vão se apoiar mutuamente, quantas famílias vão se fortalecer. E quantas segundas chances vão ser dadas", Eduardo completou. Naquela noite, deitados na cama de seu quarto na mansão, Eduardo abraçou Marina e refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. "Você já imaginou como seria nossa vida se você não tivesse aceitado aquele emprego?" ele perguntou. "Não gosto nem de pensar nisso", Marina respondeu, aconchegando-se mais em seus braços. "Acredito que algumas pessoas nascem para se encontrar, não importa as circunstâncias. Você acredita em destino? Acredito em amor. E acredito que quando 2 pessoas se amam de verdade, elas encontram uma forma de ficar juntas." Eduardo beijou a testa dela suavemente. "Obrigado por ter salvado minha vida, Marina." "Obrigada por ter salvado a minha também, Eduardo." Eles adormeceram assim, abraçados, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas também um propósito maior: usar sua segunda chance para ajudar outras pessoas a encontrarem esperança e apoio nos momentos mais difíceis de suas vidas. No jardim lá fora, as rosas brancas que Eduardo plantara com suas próprias mãos durante a recuperação floresciam abundantemente sob a luz da lua, testemunhas silenciosas de uma história de amor que nasceu da vulnerabilidade, cresceu na dedicação e se consolidou na generosidade mútua.